Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, reunidos no amor de Jesus. Vamos meditar a palavra de Deus e abrir o nosso coração para que a graça dele habite em nós. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a uma reflexão sobre a nossa relação com Deus. Porque o mais religioso dos homens pode cair na tentação de ter a sua experiência de Deus enfraquecida, esvaziada, possibilitando assim que a aridez o invada, fazendo-o parecer perdido em meio a uma tempestade, que na vida de qualquer pessoa, não são poucas as vezes que isso pode acontecer. Pensando nesse cenário, nós temos a profecia de Amós e a sua chamada de atenção do povo. Os profetas, muitas vezes, estão sempre preocupados com a conduta do povo. E por que isso? Porque o povo tinha uma tendência de se afastar dos desígnios de Deus. Habitualmente, esqueciam-se da aliança e inclinavam-se aos costumes de outros povos. Mas Deus, pelos profetas, sempre os alertava sobre os riscos dessas condutas. E não foram poucas as vezes que o povo foi castigado. Não porque Deus fosse perverso ou vingativo, mas porque o povo se perdia no caminho. E quase sempre o povo de Israel entendia que os percalços em suas vidas eram fruto de uma punição divina. Deus sempre se mostrou muito zeloso para com o povo, que ele mesmo escolheu. E sempre foi assim, e assim sempre será, pois não emana de Deus outro sentimento que não seja o amor, o cuidado, o zelo. Nós precisamos perceber essa benevolência de Deus em nossa vida. E quanto mais próximo dele estivermos, mais nós vamos nos dando conta de que ele sempre quer o nosso bem. De outro modo, nós estamos nesse barco chamado vida. Estamos sujeitos a uma infinidade de situações e muitas delas ficamos surpreendidos e incapazes de alguma atitude de mudança. Nesse momento, nós nos rendemos a Deus, nos curvamos e suplicamos o seu auxílio, ou nos acabamos no desespero, capaz de nos afundar, nos afogar, nos ceifar a vida. O Evangelho de Mateus, no texto de hoje, vai nos falar desse momento de tensão em nossa vida. Nós respondemos a um chamado de Deus à vida em comunidade, a vida familiar, a vida profissional. E cada um pode responder a esse chamado de alguma forma. Cristo está conosco e nos encoraja. Jesus nos ensina a olhar para o outro com amor e misericórdia. Nos ensina que nossa vida, enquanto voltada para Deus, tende a ser plena. Mas aí chegou o momento em que, encantados com a graça de Deus em nossa vida, não nos damos conta que nos metemos numa tempestade e achamos que quanto mais precisávamos de Jesus, Ele não estava. Ficamos fracos na fé, temos medo, a nossa esperança parece se esvair, mas Cristo está ali perto. E quando o coração clama, Senhor, salva-nos, a tempestade cessa e a nossa vida segue o rumo. Em momento, você se encontra nesse barco. Em que momento você se encontra nesse barco? Você está lutando contra a tempestade sem se dar conta que o Mestre está contigo? Você está alheio ao seu universo ou está ciente da sua condição frágil e mesmo assim está clamando a Deus? Amados, não é fácil nos mantermos firmes na fé, mas esse é o caminho. Vamos ter fé, vamos alimentar a nossa fé. Jesus está bem ao nosso lado, não tenhais medo. Maria, nossa Mãe do Perpétuo Socorro, também está conosco e nos ensina a sermos fiéis a Deus. E Ele estará sempre pronto para nos acalmar nas nossas próprias tempestades. Tenha um dia muito abençoado e que o mês que se inicia pronto tenha muitas bênçãos na sua vida. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro.